Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Biraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com enorme satisfação que nesta noite, aqui em Conceição das Alagoas, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar a vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. Espero que todas estas informações possam os auxiliar nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Agora, confiram a previsão climática para a safra de verão 23 e 24, em especial para Conceição das Alagoas, através dos nossos mapas e do gráfico com a previsão mais detalhada de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes da previsão, é preciso observarmos como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à umidade presente no solo. O mês de junho fechou com a chuva acima da média no Rio Grande do Sul, principalmente São Paulo e Mato Grosso do Sul, e ligeiramente abaixo da média no Triângulo Mineiro. A umidade do solo tem bons índices no sul do país, mas o solo está bem seco entre o norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro, onde inclusive vai secar mais nos próximos dias, porque não tem previsão de chuva. Antes da previsão, é claro que nós vamos mencionar o nosso protagonista da safra de verão, que é sim o El Niño. De acordo com o NOAA, temos um El Niño em vigência. Aqui do lado esquerdo, nós temos o mapa de temperatura da superfície do mar, a anomalia dessa temperatura, e claramente observamos o Oceano Pacífico mais quente na linha do Equador. Temos uma anomalia em torno de 1 grau na porção mais central do Pacífico Equatorial e perto de 3 graus nas áreas mais próximas à América do Sul. Aqui ao lado direito, nós temos uma espécie de aquário, onde a gente consegue observar as águas mais profundas e identificamos ainda algumas parcelas de água mais quente que vão emergir nesses próximos dias e semanas, mantendo ainda esse aquecimento em superfície. Ainda de acordo com o NOAA, a expectativa é de 90% ou mais de probabilidade da manutenção desse El Niño nos próximos meses, inverno, primavera e verão também, ou seja, safra de verão com El Niño. E de acordo com o NOAA, trata-se de um El Niño por enquanto com intensidade fraca a moderada. Para a intensidade mais forte, por enquanto a probabilidade é menor. Agora vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, começando pelas próximas semanas, para detalharmos melhor como vai se comportar o mês de julho. Aqui do lado esquerdo nós temos o mapa com a previsão de chuva e ao lado direito a anomalia de chuva para o período de 5 a 10 de julho. A expectativa é de chuva no sul, chuva no extremo norte do Brasil e na costa leste do Nordeste, o que é bem comum para a época do ano. O centro do país com tempo firme, bem natural para a época do ano, inclusive no Triângulo Mineiro, o que acaba favorecendo os trabalhos em campo na região. O próximo período, que vai do dia 11 ao dia 17 de julho, o mesmo padrão na distribuição na chuva. No sul do país, a chuva fica mais encorpada, aliás, no final desta semana ela volta a ganhar força, semana que vem tem muita água para cair no sul do país, o que de certa forma até acaba beneficiando as culturas de inverno, pelo menos por enquanto, porque garante uma boa umidade do solo. E no centro do Brasil, esse tempo seco que deve se manter no decorrer das próximas semanas, como é comum para a época do ano, e acaba favorecendo os trabalhos em campo no Triângulo Mineiro. E olha aqui do lado direito, a anomalia de chuva mostra que essa condição seca é normal para a época do ano no centro do Brasil, e para o sul do país essa chuva, especialmente da semana que vem, chega até a ultrapassar a média histórica. Bom, para o período de 18 a 24 de julho, a chuva diminui um pouco no sul do Brasil, a quantidade dela, tanto que ela não alcança a média histórica, mas ela consegue se espalhar um pouco mais. E aí, para o Triângulo Mineiro, aumenta um pouquinho a umidade. Mas se chover, vai ser algo muito fraco, muito localizado, é mais nebulosidade do que chuva mesmo. E aí, esse tempo, de certa forma, mais firme, vai continuar a favorecer os trabalhos em campo no Triângulo Mineiro. Mais adiante, já encerrando o mês de julho, de 25 a 31 de julho, chuva para o sul do Brasil um pouco mais forte, mas tem um pouco de umidade entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e até mesmo o sul de Minas. Para o Triângulo, variação de nebulosidade, eventualmente alguma chuvinha fraca ali, outra aqui, nada demais e, na verdade, esse tempo firme, apenas com variação de nebulosidade, acaba favorecendo milho segunda safra, cana-de-açúcar, café,
Por outro lado, acaba até trazendo uma certa restrição hídrica para as lavouras em fase reprodutiva. Agora a chuva dos próximos meses. Bom, mês de julho vimos que ele fecha com chuva forte no sul do Brasil, nas áreas mais ao norte do país e na faixa leste do Nordeste, para o centro do Brasil, inclusive para o Triângulo Mineiro. A chance de chuva é pequena, o que é natural para a época do ano. Agora, em agosto, aí a gente vê a chuva ganhar ainda mais força no sul do Brasil e olhando aqui para o nosso mapa de anomalia de chuva no centro da tela, a gente já enxerga um padrão típico de efeito do El Niño, ou seja, com chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil e acima da média nas áreas mais ao sul do país. Para Minas, dentro da média histórica. Por enquanto, não há previsão de nada muito extremo para o estado de Minas Gerais. Aí, quando a gente vai para o mês de setembro, de novo, chuva mais forte no sul, abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil, efeito tipicamente de El Niño e, eventualmente, com alguma chuva ligeiramente acima da média para São Paulo, alguns pontos de Minas Gerais, nada muito forte, mas quando a gente olha aqui para o lado esquerdo, a gente já vê uma condição maior de chuva para o Triângulo Mineiro e para o sul de Minas, beirando até 100 milímetros em algumas localidades. Outubro, mais um mês que a gente vê claramente os efeitos do El Niño. Chuva acima da média para o sul do Brasil, abaixo da média nas áreas mais ao norte, ligeiramente acima da média no sul e no Triângulo Mineiro. E olhando aqui para o lado esquerdo, olha lá, tem volumes acima de 100 milímetros no sul e no Triângulo Mineiro. Mas muita atenção! Embora a chuva não deva faltar, como a gente tem observado aqui nos mapas, e até mesmo lá adiante, por causa do El Niño, a gente já pode ter alguns episódios mais cedo aí de chuva, mesmo que sejam de forma bem localizada. Na maioria das vezes, por causa também do El Niño, essa chuva virá na forma de pancadas localizadas. O sol aparece pela manhã, esquenta, chove entre a tarde e a noite. Chove em um dia, não chove em outro. Chove em um canto da fazenda, não chove do outro lado. Ou seja, aquela chuva com cara de verão, né? Aquela chuva em forma de pancadas, a famosa chuva de manga, como vocês gostam de falar. Então, atenção, embora o El Niño possa trazer um pouco mais cedo os primeiros episódios de chuva, muitas vezes essa chuva poderá ser mal distribuída, tanto ao longo do tempo, como também de forma espacial, ou seja, chove num canto e não chove em outro. Novembro, também um mês com jeito de El Niño, chuva acima da média para o sul, abaixo da média nas áreas mais ao norte, desta vez ficando abaixo da média também em grande parte de Minas Gerais, como a gente olha para o nosso mapa aqui do centro da tela. Mas olha aqui do lado esquerdo, ela não atinge a média histórica, mas ela não deixa de acontecer, inclusive com volumes chegando perto até de 200 milímetros em alguns pontos do sul de Minas e do Triângulo. E como eu disse, reforçando alguns pontos, não vai ser uma chuva abrangente. É a chuva que vem na maioria das vezes na forma de pancadas, a famosa chuva de manga. E para fechar o ano, o nosso mês de dezembro com mais chuva para o centro-sul e Triângulo Mineiro, embora não atinja a média histórica, como a gente vê aqui do lado direito da nossa tela, e mais um mês com todo jeito de El Niño, com chuva acima da média para o sul e abaixo da média no centro e norte do Brasil. Agora, vamos falar da temperatura. Também por causa do El Niño, há uma expectativa de um inverno mais ameno. Teremos algumas ondas de frio, mas na maioria das vezes elas nem chegam perto de Minas Gerais. Também serão poucos os episódios de geadas na região sul do Brasil. No Rio Grande do Sul é que a chance é um pouco maior, mesmo assim nada comparável ao ano passado. Além disso, em setembro até poderemos ter o frio, mas o alcance dessas massas de ar polar deve diminuir já em setembro. E diminuindo já em setembro para o sul do Brasil, nem chega perto, dificilmente esfria em Minas Gerais. A gente pode até dizer que o inverno neste ano, entre aspas, ele até termina mais cedo. E, claro, terminando mais cedo, ele praticamente elimina o risco de geadas tardias. Agora a tendência de chuva e temperatura de maneira mais detalhada para Conceição das Alagoas, através do nosso gráfico de chuva e temperatura para os próximos 180 dias. Começando pela chuva, representada pelas barrinhas em azul, a gente já vê alguns episódios de chuva aqui no final de agosto e ganhando cada vez mais intensidade quando começa setembro, dá uma diminuída na segunda quinzena de setembro, mas depois retorna e aí praticamente ela se consolida no fim do ano. Um ótimo sinal de que a chuva vai ficar mais volumosa e mais frequente
é em relação à temperatura máxima, representada pela linha em laranja aqui no nosso mesmo gráfico. Vejam que a temperatura sobe com mais facilidade até pelo menos meados de setembro e depois, quando essa chuva se consolida, fica mais frequente, mais volumosa, ela tem uma variação maior, indicando realmente a maior quantidade de nuvens, ou seja, o sol aparece pela manhã, até esquenta, mas nem tanto, porque aí forma nuvem e vem a chuva. Isso vai acontecer com mais frequência, pelo que a gente observa aqui, a partir de meados de setembro, final de setembro, já decorrer de outubro, até o fim do ano. Então, vejam que mesmo a chuva em alguns momentos não atingindo a média histórica para Conceição das Alagoas, ela não vai deixar de acontecer. Eu só chamo a atenção para a qualidade dela, que neste ano, na maioria das vezes, ela virá na forma de pancadas localizadas e com curta duração. Bom, para fechar aqui a nossa história, primeiro falando da chuva, a safra deve ter o seu início sob condições mais úmidas, como indicam os nossos modelos de previsão. O inverno ele não deverá ser tão seco, o El Niño ele pode adiantar eventualmente a chuva da primavera. É claro que não vai chover de maneira expressiva de uma hora para outra, mas em agosto a gente já vai ver aumentar um pouquinho mais a umidade. Agora só lá para o final de setembro, principalmente, é que a gente vai ver realmente a consolidação da famosa e tão esperada chuva agrícola para a Conceição das Alagoas. 2024 ainda começa com bons volumes, mas reforço, poderá ser mais espaçada essa chuva e ainda com o risco de terminar precocemente. Tem mais um efeito do El Niño aí. O El Niño ele até adianta a chuva da primavera, vem aquela chuva na forma de pancadas, na maioria das vezes, como eu falei para vocês, não vai deixar de chover, vai ser uma chuva até mais encorpada até o final do ano. Porém, o El Niño também existe esse risco dele terminar mais cedo com a chuva do verão. Então, atenção aí para os efeitos do El Niño, que adianta a chuva, mas também pode adiantar o período seco do ano que vem. Temperatura, o inverno deverá ser bem mais ameno no Brasil, as ondas de frio, elas serão mais espaçadas, o alcance muito pequeno, raramente vão alcançar o estado de Minas Gerais. Além disso, devido ao El Niño, é esperado um inverno mais curto, ou seja, com baixíssimo risco para geadas tardias e, sem dúvida, o verão vai ser mais quente, principalmente em relação ao ano passado e até mesmo com riscos eventualmente para ondas de calor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!